Nesse vídeo, eu quero demonstrar duas ideias fundamentais para se realizar a compressão de um áudio. Bom, nós estamos aqui no ponto que nós tínhamos parado no vídeo anterior, em que eu tenho esses dois exemplos. O primeiro, o áudio original, e o segundo, o áudio comprimido. Eu quero explicar como e o que significam aqueles dois valores, o threshold e ratio, que eu mostrei anteriormente. Vamos então voltar para esse primeiro áudio aqui. E eu queria que a gente pudesse retornar a essa aba Effect, Compressor, para que eu pudesse falar um pouco sobre esse primeiro valor, o threshold. O threshold indica uma espécie de ponto a partir do qual as modificações do compressor entram em ação. Ou seja, esse ponto aqui, que eu posso escolher como sendo de um valor menor até menos 60, ou de um valor maior, chegando a menos 1, indica o momento a partir do qual o compressor começa a agir. Isso quer dizer o seguinte: se eu escolher, por exemplo, um threshold de menos 24, todas as frequências antes desse valor continuam inalteradas, como se o compressor não se aplicasse a elas, e todas as frequências acima desse valor vão sofrer um certo decréscimo. Ou seja, o threshold é como se fosse uma porta de entrada, a partir da qual o compressor começa a agir. É mais ou menos como se fosse a altura a partir da qual a gente deixa de ver alguma coisa que está à nossa frente. Por exemplo, quando você vai num cinema e tem um sujeito muito alto na sua frente, se torna absolutamente impossível enxergar a tela. O ponto a partir da qual a gente deixa de ver a tela devido à altura do sujeito, ou seja, o ponto a partir da qual a altura do sujeito na nossa frente atrapalha na nossa experiência com o filme, é o threshold. A gente precisa reduzir o tamanho dessa pessoa inconveniente para que a gente consiga ver o que está acontecendo na nossa frente. A razão pela qual se aumenta ou se diminui ah, esse valor, a razão pela qual se reduz esse valor é o ratio. Isso quer dizer o seguinte: num ratio de 1 para 1, como está indicado nesse momento, é como se não acontecesse nada ou quase nada. Ou seja, a partir desse ponto, menos 24 decibéis, não se aplica a qualquer tipo de compressão. Um ratio de 2 para 1, por exemplo, como esse que eu acabei de escolher agora, faz com que tudo que se encontra antes de 24 decibéis continua como estava, mas tudo que acontece depois desses 24 decibéis é comprimido da seguinte forma: a diferença de 2 decibéis se reduz para 1 decibel. A diferença de 4 decibéis se reduz para 2, a diferença de 6 para 3, a diferença de 8 para 4, e, bom, vocês já entenderam o que eu quero dizer. Quanto mais a gente aumenta o ratio, por exemplo, ao invés de um ratio de 2 para 1, um ratio de 4 para 1, mais inclinada essa curva vai se tornando e mais o áudio vai sendo comprimido. Ou seja, com um ratio de 4 para 1, uma diferença de 12 decibéis depois da fronteira se torna automaticamente 3 decibéis. Uma diferença de 16 decibéis, 4 e assim sucessivamente. É só aplicar uma conta matemática bastante simples. Bom, isso quer dizer o seguinte: eu vou fechar isso aqui mais uma vez e vou tocar esse áudio mais uma vez. Algumas horas um áudio pode ser muito alto, ou seja, esse ponto aqui que estoura essa execução vai ser reduzido a partir desse ponto aqui. E vai acontecer isso aqui.
Algumas horas um áudio pode ser muito. Ou seja, essa frequência deixa de chegar até esse topo e para mais ou menos aqui. É isso que se quer dizer quando se aplica uma compressão. É como se nós pudéssemos saber o quanto da altura do sujeito da frente a gente precisa reduzir para conseguir assistir o filme. Se a gente aplicar um ratio de 2 para 1, e a diferença entre o quanto essa cabeça atrapalha a gente e a fronteira a partir da qual a gente poderia começar a ver a tela de maneira mais satisfatória, se ela for de 1 metro, com um ratio de 2 para 1, eu reduzo essa altura para 50 centímetros. Se essa altura for de 120 centímetros, eu reduzo para 60 e assim sucessivamente. Então eu vou vir aqui mais uma vez, aplicar esse compressor mais uma vez. Se eu reduzir essa compressão, o resultado não vai ser o mesmo, aliás, vai ser um pouco mais insatisfatório. Por isso eu vou me manter firme com um ratio de 4 para 1, para que a gente consiga uma redução significativa. Depois eu vou amplificar mais uma vez esse mesmo ratio. No filme anterior eu tinha usado 7 decibéis, eu vou utilizar mais uma vez 7 decibéis também, e aí o resultado vai ser como a gente tinha feito no encontro no vídeo anterior. Bom, essa é a maneira pela qual se comprime um vídeo aqui no Audacity.